Olá! Na aula de hoje eu vou falar sobre o EMAI sequência 12, atividade 2.3, da página 74, multiplicação pelo 3, 6 e 9, fatos fundamentais. Agora, vamos identificar as regularidades e estabelecer relações entre os resultados das tabuadas do 3, do 6 e do 9. Na aula passada, nós falamos das regularidades das tabuadas do 2, do 4 e do 8. Hoje vai ser do 3, do 6 e do 9. Apesar de muitos de vocês já saberem alguma das tabuadas de memória, agora terão a possibilidade de descobrir relações interessantes entre as tabuadas, o que ajudará muito na memorização das que ainda faltam. Vendo esse quadro, nós logo percebemos que se trata da tabuada do 3, certo? Vamos fazer a conta. Se eu tiver uma vez o número 3, já está dizendo aí que é 3. Se eu tiver duas vezes o número 3, ou seja, eu tenho o número 3 mais o número 3. Então, eu vou ter o total de 6. 3 vezes o número 3 vai dar um resultado de 9. 4 vezes o número 3 vai dar 12. 5 vezes o número 3 já está anotado aí na tabela de vocês, deu 15. O resto vocês preencham depois. Agora eu quero que vocês observem o que é que tem de regularidade nessa tabuada. Regularidade, vocês lembram o que é? São coisas que acontecem constantemente. Então, repara lá na primeira coluna. Tem uma sequência. E essa sequência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ela vai pulando sempre de um em um. Então, uma das regularidades é que a primeira coluna, ela aumenta de um em um. Se nós repararmos na última coluna, que é a coluna dos resultados, a gente vai reparar que o quê? Que elas aumentam de 3 em 3, certo? Então, a última coluna de 3 em 3. Por quê? Afinal de contas, ela é a tabuada do 3. Então, ela vai pulando os números de 3 em 3. O que mais que a gente pode observar? Será que os números aqui são todos pares ou são todos ímpares? Não, né? Tem par e tem ímpar. Mas se eu for parar para pensar, o número 3 ele é um número ímpar. Se no número 2, no número 4, no número 8, que eles eram pares, os resultados eram todos pares, por que na tabuada do número 3 tem número que é par e tem número que é ímpar? Porque o ímpar, lembra, é quando o número fica sozinho, quando eu junto de par em par e ele fica sozinho. E se eu juntar dois números ímpares, vai sobrar um número de um e um número do outro, formando mais uma duplinha. Então, o resultado vai ser par. Será que deu para entender? Ó, então, eu vou colocar aqui assim, que no número 3, na tabuada do 3, eu tenho números pares e números ímpares, tá vendo? Ó, 1 vezes 3, 3 é ímpar. 2 vezes 3 dá 6, que é par. Será que vocês conseguem perceber quando é que o resultado é par? O resultado é par quando um número par é multiplicado por 3. Aí vai dar par. Agora, se for um número ímpar multiplicado por um número ímpar, vai dar sempre ímpar. Tá vendo? Ó, 1 vezes 3, 3. Os dois são ímpares. 3 vezes 3, os dois são ímpares também. Tá dando 9. Então, é assim que a gente percebe. Agora, vamos para o próximo. No próximo quadro, logo de cara a gente percebe que é outra tabuada. É a tabuada do 6. Vamos ver os resultados. 1 vezes 6, 6. Eu tenho uma vez o número 6, então eu tenho 6. Se eu tiver duas vezes o número 6, eu vou ter 12, que nem já está aí anotado. Se eu tiver três vezes o número 6, que é a mesma coisa que 6 mais 6, eu vou ter um resultado de 18. 4 vezes o número 6, 24. 5 vezes o número 6, 30. O restante vocês preenchem novamente mais tarde. Com isso, eu posso reparar
que irregularidades que acontecem nessa tabuada. E as regularidades, elas não são muito diferentes. Porém, tem uma coisa que é diferente sim. Olha, a primeira coluna, ela aumenta de 1 em 1. A última coluna, é claro, vai ser diferente da outra tabuada, porque a outra era a tabuada do 3. Essa é a tabuada do 6. Então, vai aumentar de 6 em 6 os resultados. Só que tem mais uma coisa nessa última coluna. Olha, a casa da unidade termina primeiro com 6, depois com 2, depois com 8, 4, 0. E depois do 0 vai vir o 6 de novo. Então, 6 vezes 6 vai ser 36. Então, a sequência vai ser sempre essa. E a próxima coisa que eu posso reparar é que todos os números são pares. Por que que todos os números são pares? Porque todo número multiplicado por um número par vai ser par também. Vocês estão vendo aqui, ó, 2 vezes 6, os dois são pares, o resultado é par. Mas, ó, 3 é ímpar, multiplicado por 6, que é par, vai ser par. Então, qualquer número multiplicado por número par vai ser sempre par, tá? Isso é para vocês verem, de repente, que não é para errar a tabuada. Nunca numa tabuada de número par vai ter um resultado ímpar. Então, se vocês estão preenchendo a tabuada e deu um número ímpar numa tabuada par, sinal que vocês preencheram errado, ok? Vamos comparar as duas tabuadas, então? As tabuadas do 3 e a do 6. E nisso a gente percebe que elas têm muito em comum com a tabuada do 2 e do 4. As regularidades. Primeiro, a primeira coluna, que aumenta de 1 em 1 nas duas tabuadas. A segunda regularidade que a gente percebe é que 6 é o dobro de 3. Ou que 3 é a metade de 6. Sendo assim, o resultado da tabuada do 6 vai ser o dobro do resultado da tabuada do 3. Olhem, o dobro de 3 é 6. O dobro de 6 é 12. O dobro de 9, 18. E por que acontece isso? Porque 6 é o dobro de 3. Então, os resultados também vão ser dobrados. Outra regularidade, que tenho números pares e ímpares na tabuada do 3, enquanto que na tabuada do 6 eu só tenho números pares, porque ele é um número par, todo número multiplicado por par vai dar par. Agora a gente tem um novo quadro. Vamos analisar esse. Olha que legal, já veio preenchido. E agora a gente tem que descobrir tudo o que ele tem de interessante para a gente colocar no exercício, que vai ter um exercício que vai perguntar exatamente isso. Primeiramente, a gente percebe que isso aqui é uma tabuada do 9. Todos os números aqui, ó, na sequência, eles são multiplicados por 9. O que mais será que eu posso reparar? Essa primeira coluna, ela aumenta de 1 em 1, igual as outras tabuadas? Aumentam. Os resultados, eles são de 9 em 9? São. Por quê? Porque a gente está falando da tabuada do 9. Tem uma coisa que é interessante. Olha, aqui é o número 9. O 9 vezes o 2, que dá 18, se eu somar os dois algarismos, ó, 1 mais 8, vai dar 9 também. 3 vezes 9, 27. Se eu somar também aqui, ó, 2 mais 7 vai dar 9. Então, todos os números dos resultados, se eu somar os algarismos, tem um total de 9. Legal, né? Que mais que tem? Eu tenho certeza que tem algum aluno que está pensando assim, na casa das unidades. Olha, começa com 9, depois na unidade vem 8, 7, 6, 5. Ou seja, na casa das unidades, ele diminui de 1 em 1, enquanto que na casa das dezenas, ele aumenta de 1 em 1. Ó, aqui no caso seria 0, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5...
Isso é uma regularidade interessante. Será que tem mais alguma? Vamos anotar isso? Então, anotando, ó, as regularidades, é que a primeira coluna aumenta de 1 em 1, que a soma dos algarismos do resultado é 9, ou seja, 2 vezes 9 dá 18. Se eu somar o 1 mais o 8, vou ter o resultado de 9. 5 vezes 9, 45. Se eu somar o 4 com o 5, vou ter um total de 9 também. Então, sempre o resultado somado, os dois algarismos que formam o resultado, dá um total de 9. A casa das unidades, elas diminuem 1 a 1, e a casa das dezenas, elas aumentam 1 a 1. Foi o que a gente acabou de ver lá no quadro anterior. Comparando essas três tabuadas. Fiz um quadro menor e fiz só o início. Aqui a gente tem a tabuada do 3, a tabuada do 6 e a tabuada do 9. Eles têm alguma coisa em comum também. Ó, o 6 a gente descobriu que ele é o dobro do 3. Mas e o 9? Não, o 9 não é o dobro do 6. O 9 é a mesma coisa que o 3 mais o 6. Então, o resultado que a gente tem aqui no 9 vai ser o resultado do 3 mais o resultado do 6. Olha aqui, ó. 3 mais 6 dá 9. 6 mais 12, 18. 9 mais 18 igual a 27 e 12 mais 24 igual a 36. Só por esses 4 a gente já percebe que vai assim até o final. Então, toda vez que eu somo a tabuada do 3 com a tabuada do 6, eu obtenho o resultado da tabuada do 9. Então, podemos usar as tabuadas do 3 e do 6 somadas para auxiliar no resultado. Outra coisa é que a tabuada do 9 é o triplo da tabuada do 3. Qual é o triplo de 3? É 3 vezes 3, que vai dar 9. O triplo de 6 é 6 vezes 3, que vai dar 18. Então, eu estou vendo que a tabuada do 9, ou ela pode ser feita com a tabuada do 3 e 6 somadas, ou eu posso fazer ela também utilizando o triplo da tabuada do 3. Exemplo, se eu quiser saber 52 vezes 3, 52 vezes 6 e 52 vezes 9, é claro que eu posso fazer de várias maneiras. Aqui eu coloquei a conta armada. Então, 52 vezes 3, eu faço 3 vezes 2, 6. 3 vezes 5, 15. Resultado, 156. 52 vezes 6, também armado, 6 vezes 2, 12. Sobe o 1, porque o 1 é de uma dezena. 6 vezes 5, 30. Com mais um 1 que subiu, 31. E 52 vezes 9 armado fica assim. 9 vezes 2, 18. Sobe 1, que é a dezena. 9 vezes 5, 45. Mais um que subiu, 46. 468. Será que é só dessa maneira que eu posso fazer? É claro que não. Cada um faz de um jeito. Vou mostrar outro exemplo. Como eu sei que a tabuada do 6 é o dobro da do 3, eu posso pegar o resultado aqui do 3, da multiplicação por 3, e achar o dobro. Vou estar achando o resultado da multiplicação por 6. Então, 156 vezes 2, eu posso fazer a decomposição. Eu fiz só uma parte, ó, 156. Então, 150, o dobro é 300. 6, o dobro é 12. 300 mais 12, 312. Vocês viram que deu o mesmo resultado? Então, é um algoritmo diferente esse. Agora, e para a multiplicação por 9? Será que tem outra maneira de fazer? Tem, claro que tem. Eu posso pegar e somar
da multiplicação do 3 mais da multiplicação do 6, que eu vou obter o resultado do 9. Não foi isso que nós descobrimos da tabuada? Que somando as duas, o 3 e o 6, eu vou obter o resultado do 9? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu pegar 312 mais 56, vou somar aqui, ó, 6 mais 2, 8. 5 mais 1, 6. 3 mais 1, 4. 468. Ó, o resultado aqui. Igual. Tem mais uma maneira de fazer. Eu posso pegar e fazer o triplo dele, que vai dar o resultado da multiplicação por 9. Então, 156 multiplicado por 3, 6 vezes 3, 18. Sobe 1, porque é a dezena. 5 vezes 3, 15. Com mais 1 que subiu, 16. 16 sobe 1, que é a dezena. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 468. Vocês estão vendo como tem várias maneiras de fazer? Cada um escolhe a maneira que achar mais fácil. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram de como eu faço a tabuada do 9 com os meus dedos? Eu já ensinei em sala de aula. Se vocês não lembram, eu vou ensinar. Por exemplo, 9 vezes 3. Então, aqui eu tenho as minhas duas mãos. Cada dedo equivale a um número. 9 vezes 3, como eu quero multiplicar por 3, eu vou abaixar o dedo de número 3. E lembrando vocês que isso só dá para fazer desse jeito com a tabuada do 9, tá? Na hora que eu abaixo o dedo número 3, porque eu estou querendo multiplicar por 3, bem esse dedo eu conto ele como se fosse a separação entre as dezenas e as unidades. Então, do lado de cá sobraram 2 dedos e do lado de cá eu conto que sobraram 7 dedos. Então, eu coloco dezena 2 e unidade 7. Então, 9 vezes 3, 27. Lembraram como que é? Então, o dedo que eu abaixo é a separação entre as dezenas e as unidades. Voltem lá, façam todos os exercícios, bastante atenção, por favor. Bons estudos e até a próxima!